Sua casa é uma âncora que te dá segurança e estabilidade ou é uma âncora que te afunda e te estagna? Essas informações tiram um peso enorme das nossas costas, trazem muito mais leveza e clareza para nossa mente. Então, fica aqui que eu vou contar para você. Olá, pode entrar, seja bem-vindo ao canal Lar Curativo. No vídeo 1 aqui do canal, que eu vou deixar aqui no card, eu falei sobre a influência da casa na nossa mente. Mas além da influência mental, nós também sofremos influência do campo eletromagnético da casa. Esse campo ele é afetado de inúmeras formas. Não só afetado, mas composto mesmo. Cada casa tem um campo eletromagnético diferente, que é determinado pela construção, pela estrutura da casa, pela localização, por tudo que há ao redor, pela decoração, pelas cores, organização, limpeza, os nossos hábitos diários, pela relação que os moradores têm uns com os outros, dentre outras coisas. Eu vou fazer um vídeo aprofundando nesses tópicos e no vídeo de hoje eu vou trazer os sinais, coisas que a gente acaba sentindo quando a nossa casa está desarmonizada. Então, pega papel e caneta e vamos começar a anotar. Mas antes de começar a anotar, foca aqui, presta atenção que isso é muito importante. Os sintomas que eu vou trazer aqui podem estar relacionados com várias questões de saúde, fisiológica, mental. Eu gosto sempre de lembrar aqui que a gente não pode culpar uma única coisa pelos nossos problemas. A casa não é a grande causadora dos nossos problemas. Pode sim ter relação com as coisas da sua casa, mas a gente precisa sempre investigar todo o resto. Quando a casa está desequilibrada, ela desencadeia sim, ela desperta várias sensações, sentimentos, emoções, e muitas vezes a gente acha que é de fundo emocional. Pode ser também, porque além de desencadear, ela potencializa coisas que a gente está sentindo. Então, se por exemplo a gente está num processo difícil, num quadro de depressão, está fazendo terapia e a nossa casa está desarmonizada, ela potencializa as coisas que a gente está sentindo. Raiva, tristeza, ansiedade, preocupação. Então, partindo dela ou não, a casa precisa estar harmonizada para que ela funcione como uma ferramenta que apoie o nosso processo de cura, o nosso processo terapêutico. Afinal de contas, é muito mais fácil a gente estar num tratamento, se cuidando e ter uma casa que nos apoie, que nos nutra, que nos acolha, não nos colocando sempre para baixo. Então, recado dado, não responsabilize a casa por todos os seus problemas. Elimine os drenos que vêm a partir dela e olhe para outras questões também. Sinal número 1. Você só se sente bem quando está fora de casa. Muitas pessoas acabam saindo de casa porque às vezes tem uma relação conflituosa com alguém que mora nessa casa, então ela prefere sair, ou porque o barulho dela interno é muito grande, ficar em casa faz ela ouvir muito mais as questões internas dela. Mas muitas vezes não tem um motivo assim tão claro. E nitidamente ela sente que fora ela está bem e quando chega em casa ela começa a acessar sentimentos desconfortáveis, fica mais melancólica, com falta de vitalidade. Então, se isso acontece, já fica aí o primeiro alerta. Porque a nossa casa precisa ser confortável, a gente precisa gostar de estar nela. Porque às vezes a pessoa tem uma rotina mais corrida e às vezes tem até uma personalidade onde ela se nutra muito com o externo, uma pessoa mais extrovertida, quer estar fora de casa mesmo, passeando. Mas, de qualquer forma, independente do tempo que você fica em casa, você precisa estar bem nela, estar confortável, se sentir nutrida. Distúrbios do sono. Ter distúrbios do sono pode estar relacionado com muitas questões. Excesso de preocupação, excesso de pensamentos, por exemplo, estar muito preocupada com as demandas, com um problema específico, excesso de trabalho. Pode estar relacionado com os seus hábitos diários e noturnos principalmente. O que você faz antes de dormir para que seu corpo comece a relaxar, diminui a frequência mental. Pode ter a ver com questões internas, hormonais. Inclusive, eu falei um pouco sobre isso no vídeo sobre a importância de ter um abajur no quarto. Vou deixar um card também. Mas se você está bem mentalmente, não está passando por nenhum período de grandes preocupações, tem uma boa alimentação e uma boa higiene do sono, e mesmo assim você demora para dormir,
ou em casa sente muito sono, fica bocejando, sente sono, vai dormir e não consegue. Você tá lá exausta, mas não consegue dormir. Ou dorme demais, tem muita dificuldade para acordar, ou dorme e acorda extremamente cansado, o sono não é reparador, muitos pesadelos, se mexer demais, enfim, independente de você saber que o seu distúrbio do sono tem relação com algum hábito ou com alguma questão interna, é importante que você também faça a harmonização da sua casa e principalmente no seu quarto. Às vezes a casa, num geral, tá até harmonizada, mas a gente tem um quarto que não proporciona esse sono reparador. Então, mesmo que esse problema seja relacionado a alguma outra coisa que não com a casa, ainda assim a gente vai se beneficiar e muito disso. Sintomas físicos. Isso também é uma coisa muito comum de acontecer e que passa despercebido para a maioria das pessoas. Quando a gente está num ambiente muito desequilibrado, muito carregado, principalmente dependendo da sensibilidade da pessoa, a gente pode sentir sintomas físicos. Dor de cabeça, às vezes a gente está bem, entra no ambiente e essa dor vem. E quando mudamos de ambiente, a dor passa. Sem precisar tomar remédio, ela vai embora repentinamente. E isso pode sim acontecer na nossa casa, dependendo de como esse campo está. Se o lugar que você passa a maior parte do tempo da sua vida está desequilibrada e pode te afetar dessa forma, como que você vai ter vitalidade e equilíbrio no seu dia a dia? Para encerrar, vou dar uma informação extremamente importante, que vai trazer mais clareza para tudo isso que a gente viu hoje. Uma pessoa pode ter depressão que foi desencadeada por uma questão específica, pelo acúmulo de várias coisas, por uma fase que a pessoa está vivendo. Entre vários outros fatores, não existe uma regra para a pessoa entrar num estado depressivo. Mas você também pode ter sintomas de depressão por questões bioquímicas, como por exemplo, baixa de vitamina B12, baixa de vitamina D, desequilíbrios hormonais, nutrição inadequada. E quando a gente pensa em lidar com a depressão, a gente pensa numa psicoterapia, num psiquiatra, dependendo da necessidade. E por que a gente pensa nisso? Porque esse é o mais óbvio, é algo que está relacionado à nossa saúde mental. E aí o que não é tão óbvio passa despercebido, mas está lá atuando na gente. Mas muitas vezes o que não é óbvio não deixa de ser importante. Como, por exemplo, marcar um clínico, fazer uma bateria de exames, ver como a gente está internamente, porque essas questões que não estão diretamente relacionadas com a saúde mental também está afetando ela. Então, sabendo disso, a sua casa te afeta, mexe com as suas emoções, e isso não significa que a gente está anulando as nossas questões internas também. Quando foi a última vez que você fez exames para saber como que você está internamente? E eu finalizo esse vídeo com essa pergunta tão importante. Muito obrigada por ter chegado até aqui, um cheiro e até o próximo vídeo.